Oi, gente! Hoje vamos estudar o cerebelo. Cerebelo vem do latim e significa cérebro pequeno. As principais funções do cerebelo são manutenção do equilíbrio e da postura, controle do tônus muscular, controle dos movimentos voluntários e aprendizagem motora. Uma curiosidade é que o cerebelo possui bem mais neurônios do que o cérebro. Bom, primeiramente vamos compreender onde o cerebelo se localiza no sistema nervoso central. Então, aqui é o cérebro, aqui é o cerebelo, como vocês podem ver. Aqui é o quarto ventrículo, aqui é a medula, e ela vai mais para baixo, não é somente aqui. Medula, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, como vocês podem ver, o cerebelo está localizado abaixo do cérebro e está situado dorsalmente ao bulbo e à ponte. O cerebelo se liga à medula e ao bulbo pelo pedúnculo cerebelar inferior e à ponte e ao mesencéfalo pelos pedúnculos cerebelares médio e superior. E o que separa o cerebelo do lobo occipital do cérebro, que fica mais ou menos aqui, lembrando que é tudo esquemático, não é realmente assim. Então, o que separa o cerebelo do lobo occipital do cérebro, mais ou menos aqui, é chamado de tenda do cerebelo. Vamos começar com a divisão ontológica e filogenética do cerebelo. Como foi dito no início do vídeo que uma das funções do cerebelo é o equilíbrio, entenderemos agora como ele evoluiu ao longo do tempo em razão do aumento da complexidade dos movimentos realizados pelos seres vivos. Então, nesse desenho esquemático aqui, eu vou demonstrar para vocês as fases, os lobos e a nomenclatura. Vamos começar pelas fases. Aqui, nessa parte que eu vou pintar de preto, ela pertence à primeira fase e é chamada de arquicerebelo. Ela surgiu com o aparecimento dos vertebrados mais primitivos, como a lampreia, por exemplo, que tinham movimentos muito simples e ondulatórios, pois elas necessitavam apenas se manterem em equilíbrio no meio líquido, onde elas viviam. Já na segunda fase, que eu vou deixar em branco para vocês, o nome é neocerebelo, e ela surgiu com os peixes, porque eles necessitavam de movimentos um pouquinho mais elaborados em relação às lampreias, porque eles já possuíam as nadadeiras. Então, essa segunda fase eu vou deixar em branco, e a terceira fase eu vou pintar de vermelho, e vocês vão conseguir diferenciar. A terceira fase é toda essa parte aqui de cima. E aqui mais ao centro. Essa terceira fase recebeu o nome de paleocerebelo, e ela surgiu com os mamíferos, que desenvolveram a capacidade de utilizar os membros para movimentos mais complexos e elaborados. Então, essa foi a divisão das fases. Agora vamos ver a divisão dos lobos. Aqui situa-se o lobo anterior. Aqui, o lobo posterior. O lobo anterior com o lobo posterior recebem o nome de corpo do cerebelo. Aqui, a parte em preto, que pertence à primeira fase, recebe o nome de lobo flóculo nodular. Então, essa foi a divisão dos lobos. Agora vamos para a nomenclatura. Vocês vão ver que são muitos nomes, mas que se seguir esse esquema fica muito simples e não é tão difícil quanto parece. Então vamos lá. Eu vou fazer essa divisão aqui ao centro para vocês compreenderem melhor. Mais ou menos assim. Essa parte do centro chama-se vermes. No vermes, cada pedacinho desse daqui receberá um nome. Nas bordas são os hemisférios e cada pedacinho receberá outro nome. Cada risquinho desse daqui é uma fissura e, consequentemente, terá outro nome. Então, vamos para esses nomes. Vamos começar aqui pela parte de cima. Aqui situa-se a língula. Gente, não é língua, é língula.
aqui abaixo a fissura pré-central, porque aqui situa-se a central. Nas bordas da central, situa-se a asa do lóbulo central. Abaixo está a fissura pré-culminar, porque aqui situa-se o cúmen. Nas bordas do cúmen é chamado de lóbulo quadrangular parte anterior, porque estamos no lobo anterior. Aqui já vai ser o lóbulo quadrangular parte posterior, porque estamos na parte posterior. Essa fissura aqui é a fissura prima, e aqui ao centro situa-se o declive. Essa fissura é chamada de fissura pós-clival, porque aqui está o declive. Nas bordas, abaixo da fissura pós-clival, é o lóbulo semilunar superior, e aqui ao centro situa-se o fólio. Abaixo do fólio está a fissura horizontal, e ao centro o túber. Abaixo do túber é a fissura pré-piramidal, porque aqui vem a pirâmide. Nas bordas da pirâmide é chamado de lóbulo biventre. Abaixo é a fissura pós-piramidal, porque aqui é a pirâmide. Aqui situa-se a úvula. Nas bordas, a tonsila. Aqui situa-se a fissura posterolateral. Nas bordas, o flóculo e ao centro, o nódulo, que pertencem à parte mais antiga do cerebelo. Agora que já entendemos como o cerebelo evoluiu, vamos vê-lo através da vista superodorsal. Para vocês se localizarem melhor, imaginem que o cerebelo está de costas para você. Então vamos começar aqui. Essa parte aqui do centro chama-se vermes. E nessa vista o cerebelo realmente lembra uma borboleta. Então, aqui é o vermes. E aqui é a asa do lóbulo central. Agora eu vou fazer o resto do desenho para poder explicar para vocês. Então, aqui é o lóbulo central. Vou fazer uma carinha da borboleta, feliz. E ele tem vários riscos transversais, assim. Cada risquinho desse daqui é nomeado sulco. E ele delimita, cada sulco delimita essas lâminas, que recebem o nome de folhas do cerebelo. Só que tem uns sulcos que são metidos e eles delimitam mais. Esses são chamados fissuras, que vão delimitar os lóbulos. Então, vamos ver as fissuras aqui. Essa é a fissura prima, essa é a fissura pós-clival e essa é a fissura horizontal, que vai delimitar a parte anterior do lóbulo quadrangular, a parte posterior do lóbulo quadrangular, o lóbulo semilunar superior e o lóbulo semilunar inferior. Lembrando que tudo que tem desse lado tem desse, a única coisa que é ímpar e única é o vermes. Então, terminamos as asas da borboleta. Agora, vamos para a barriguinha dela. Aqui tem uma estrutura chamada declive. Essa partezinha aqui é chamada de fólio, e a bundinha da borboleta é o túber. Assim vai ficar bonitinho. E o que divide o hemisfério cerebelar direito do hemisfério cerebelar esquerdo é o vermes. Na próxima vista que iremos estudar, foram seccionados os pedúnculos cerebelares que, como vocês viram anteriormente, ligam o cerebelo ao tronco encefálico. Portanto, agora o nosso querido cerebelo está de frente para você, representado em vista ventral. Então, vamos começar o desenho. Primeiramente, fazemos assim. E aqui. Essa partezinha aqui é a úvula. E aqui é o nódulo.
parte aqui do meio, ela é chamada de pedúnculo do flóculo, porque aqui, essa mãozinha que eu vou desenhar agora, ela é o flóculo. Aqui no centro é o véu medular superior. Aqui nas bordas é o pedúnculo cerebelar superior. Aqui, mais acima, é o pedúnculo cerebelar médio. E aqui, pedúnculo cerebelar inferior. Agora vamos para essa parte. Aqui é a língula. Aqui é o cúmen. E aqui é o centro, é o lóbulo central. Essa parte que eu tô fazendo agora, aqui e aqui, é o lóbulo semilunar superior. Agora pra cá. Essa divisãozinha aqui, ela é a fissura horizontal. Agora, dessa mão aqui, vocês vão puxar uma outra mão. Que ela é chamada de tonsila. E uma curiosidade, assim, uma informação importante sobre elas, é que em casos de hipertensão craniana, as tonsilas podem comprimir o bulbo, causando graves consequências. Aí aqui, esses dois risquinhos ao lado da mão, nessa parte aqui de dentro, né, é o lóbulo bivalente. E aqui, essa outra parte, com essa outra parte, é o lóbulo semilunar inferior, porque aqui está o superior. É isso. E finalmente, não poderíamos deixar de aprender a secção sagital do cerebelo, onde ele está cortado ao meio. Vamos começar o desenho pelo tronco encefálico. Agora aqui o quarto ventrículo. Nessa regiãozinha aqui é chamado de arquiduto cerebral. Aqui eu vou fazer uns pontilhados para vocês se localizarem melhor. É chamado de tela e plexo corioide. Aqui tem como se fosse um buraquinho, é chamado de abertura mediana do quarto ventrículo. E aqui, mais ou menos, é o canal central do bulbo. Agora eu vou fazer o restante do desenho e depois eu vou falar para vocês, para ser mais fácil de localizar.
Então, essa parte aqui, toda essa região, é o hemisfério cerebelar. Vamos começar agora aqui por cima. Aqui, essa região, ela é chamada de tecto mesencefálico. Aqui mais abaixo, nessa partezinha, é o véu medular superior. Aqui nesse pedacinho pequeno é a fissura pré-central. Já aqui abaixo, mais ou menos toda essa região, é a língula. Agora aqui mais ao centro é o lóbulo central. Aqui, essa fissura mais marcante assim, ela é chamada de fissura pré-culminar, porque aqui é o culmen. Essa outra fissura aqui, ela é chamada de fissura prima. Aqui mais nessa região é o declive. Essa outra fissura é chamada de fissura pós-clival. Aqui mais ao centrinho é o fólio. Essa outra fissura abaixo do fólio é a fissura horizontal. Aqui, nessa região e nessa daqui, é o túber. Essa fissura grande aqui é a fissura pré-piramidal. E aqui é outra fissura, é chamada de fissura pós-clival. Aqui mais ao centrinho é o fólio. Essa outra fissura abaixo do fólio é a fissura horizontal. Aqui, nessa região e nessa daqui, é o túber. Essa fissura grande aqui é a fissura pré-piramidal e aqui é a pirâmide. Agora aqui é a fissura pós-piramidal. Perdão, aqui. Aqui é a fissura pós-piramidal. Aqui, no centro, é a úvula. Essa fissura aqui é a fissura posterolateral. E essa regiãozinha aqui é o nódulo. Então, agora vamos falar um pouco das consequências que ocorrem quando o cerebelo é lesionado. Vamos agrupá-los em 3 categorias: a incoordenação dos movimentos, a perda do equilíbrio e a diminuição do tônus da musculatura esquelética. Na incoordenação dos movimentos, a ataxia, ela se manifesta principalmente nos membros, onde é notada a presença da marcha atáxica, na qual a pessoa tende a andar com as pernas abertas e há a perda do equilíbrio. Também tem a incoordenação motora na articulação das palavras, quando a pessoa tende a falar com a voz como se fosse arrastada. Na perda do equilíbrio, a pessoa tem dificuldade para se manter em posição ereta, então ela tem que abrir as pernas para poder se sustentar em pé. No terceiro ponto, que é a diminuição do tônus da musculatura esquelética, a pessoa não tem controle nenhum sobre a sua musculatura. Não sei se vocês perceberam, mas os sintomas se assemelham muito à condição observada em indivíduos embriagados, o que não é coincidência, porque realmente o álcool afeta toxicamente as células mais importantes do cerebelo. O que pode ocorrer também é que determinadas patologias do cerebelo, onde as mais comuns são os tumores, elas podem lesar áreas isoladas do órgão, produzindo sintomas que definem síndromes específicas que estudaremos a seguir. Então, as principais síndromes são diferenciadas de acordo com a divisão ontológica e filogenética do cerebelo, que é essa vista que a gente já viu. Só vamos retomar agora, coloquei ela aqui para vocês se situarem melhor novamente, de acordo com essas síndromes. Então, a síndrome do arquicerebelo, aqui na primeira fase, ela ocorre frequentemente em crianças, com menos de 10 anos, por aí. Ocorre devido a tumores no tecto do quarto ventrículo, que comprimem o nódulo e o pedúnculo do floco. Nesse caso, há a perda do equilíbrio e as crianças não conseguem se manter de pé. Já na síndrome do paliocerebelo, que é a terceira fase, ocorre no homem, devido ao alcoolismo crônico, onde há a degeneração do córtex do lobo anterior do cerebelo. Nessa síndrome, o doente perde o equilíbrio, tendo que andar com a base alargada, e tem ataxia dos membros inferiores.
Na síndrome do neocerebelo, que pertence à segunda fase, ela ocorrem lesões do neocerebelo que causam como sintoma fundamental a incoordenação motora, a ataxia que a gente já viu. Elas podem ser manifestadas das seguintes formas. Eu vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. Que é a dismetria, onde a pessoa não consegue executar movimentos que visam atingir um alvo, porque o indivíduo não consegue dosar a quantidade de movimentos necessárias para isso. Nesse caso, o paciente vai no médico e, para ele realmente saber que tem dismetria, o médico pede para que ele mesmo pegue o seu dedo e coloque na ponta do seu nariz. Se ele não conseguir fazer isso, ele tem dismetria. Aí o outro ponto é a decomposição. Onde os movimentos mais complexos são realizados em etapas sucessivas por cada uma das articulações. Aí essa aqui é um palavrão, uma palavra muito grande. Disdiadocinesia. Nessa daqui, a pessoa tem dificuldade de fazer movimentos rápidos e alternados, como, por exemplo, tocar rapidamente a ponta do polegar com os dedos indicador e médio, assim, alternadamente. Ela não consegue. Aí tem outra, é chamada de rechaço. Nessa, o paciente vai no médico e ele pede para que ele apoie os antebraços em algo. Como o paciente ele não tem mais o equilíbrio, o braço dele volta em direção ao seu rosto e ele pode levar um tapa dele mesmo. Tem também o tremor, que é quando o paciente está prestes a pegar algum objeto e ele começa a tremer sem nada. E tem o último, que é o nistagmo, onde acontecem movimentos oscilatórios rítmicos dos lobos oculares. Então, agora a gente vai diferenciar para vocês as lesões do vermes e as lesões dos hemisférios. As lesões do vermes têm sintomas que são manifestados como a perda do equilíbrio, como a marcha táxica que a gente já viu. Já nas lesões dos hemisférios, elas manifestam-se nos membros do lado lesionado. Por exemplo, eu lesiono o meu hemisfério direito, meus membros direitos vão ser afetados. E normalmente, esses sintomas eles estão relacionados à coordenação dos movimentos. O cerebelo ele tem uma notável capacidade de recuperação funcional quando há lesões de seu córtex, particularmente em crianças, ou quando as lesões aparecem gradualmente. Entretanto, a recuperação não ocorre quando as lesões atingem os núcleos centrais. Então, gente, esse foi o nosso vídeo, a nossa videoaula sobre o cerebelo. Espero que vocês tenham gostado. Ele não é tão aprofundado, mas é isso. A gente fez com carinho, espero que vocês gostem.